Olá, paz seja convosco. Mais um dia estamos reunidos para falar da palavra de Deus nesse culto online. Dou as boas-vindas a todos, que Deus vos abençoe e alcance onde você estiver. A palavra do Senhor para dar abertura nesse culto está no Salmos 37, versículo 3 ao 5. Palavra do Senhor lá no livro de Salmos 37, versículo 3 ao 5. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quero falar para você nesse momento em que nós vamos estar ainda um tempo de adoração e louvor ao nosso Deus. Eu quero convidar você a entregar tudo ao Senhor e a confiar nele. E crer que Ele tem o melhor para a tua vida, o melhor para a tua família. Ele sabe do que você precisa e Ele quer que você o busque. E certamente você o buscando, você o encontrará. E Ele abençoará a tua vida, abençoará a tua família. Ele estará inclinando os seus ouvidos para ouvir o teu clamor, a tua oração. Mas é necessário que seja feita uma entrega total e verdadeira ao Senhor. Então eu te convido a entregar totalmente todas as coisas, toda a tua vida diante do Senhor. E Ele fará coisas maravilhosas acontecerem na tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração. E vamos cantar uns 2 cânticos, depois estarei passando a palavra a cada um. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez para transmitir a Tua palavra ao coração desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa que busca a Tua face, Senhor, nessa noite. Senhor amado, aonde quer que esteja, Senhor, nesse dia, nessa manhã, no horário que essa pessoa, Senhor amado, estiver, Senhor, disponível para ouvir essa palavra, que o Teu Espírito Santo se achegue nele, o alcance com poder, com grande graça, restaurando o que precisa ser restaurado, transformando o que precisa ser transformado. Vidas que, quem sabe, têm se encontrado tristes, Senhor, têm se encontrado, Senhor, preocupado, nervosa por situações, Senhor amado, que têm acontecido, mas que o Teu Santo Espírito Consolador, ajudador, vai de encontro a essas pessoas onde quer que elas estejam, trazendo sobre elas a Tua paz, a Tua orientação e a Tua direção. Todo levante do inimigo comece a cair por terra agora, toda força contrária caia por terra agora, e que a presença do Senhor vai enchendo esse coração, vai enchendo esta vida, meu Pai. Renova a mente, o entendimento dessa pessoa, restaura completamente e derrama da Tua graça, da Tua luz, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus com 2 cânticos. Glorifique o nome do Senhor. Paz esteja convosco. Vamos começar então adorando a Deus mais este dia. Podem ter dias escuros, tempestades podem te alcançar, como diz esta música, mas Deus sempre está nos guiando, Ele sempre está nos levando à direção dEle, Ele é a nossa salvação, e é isso que diz esta música que vamos cantar agora. Então que você possa, se você sabe, você possa cantar conosco, aí da sua casa, ou venha estar adorando a Deus e venha estar agradecendo por Ele estar sempre nos guiando e nos direcionando. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guiou. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo.
submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar
de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me engesse. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Aleluia. Este lugar é no Senhor. É o melhor lugar para estar. É o lugar onde eu quero estar. É onde eu quero permanecer. É o lugar onde você tem paz. É o lugar onde você tem as respostas. É na presença do Senhor. É junto do Senhor. O Senhor tem respostas para nós. Mas nós precisamos buscar a presença do Senhor. Essa presença que vem sarar, que vem curar, que vem libertar, que vem tratar conosco. É a presença do Senhor que enche a tua casa neste momento. É a presença do Senhor que inunda toda a tua família, toda a tua vida. É a presença do Senhor que enche você de tal forma que não há lugar para depressão, não há lugar para dor, não há lugar para angústia, não há lugar para o medo. É a presença do Senhor que enche o teu coração, que enche a tua casa, que enche a tua família. Que essa presença maravilhosa possa permanecer aí com você, possa permanecer aí na tua vida. Que você, por onde você for, a presença do Senhor esteja na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Você pode falar assim: Senhor, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pelo mover do teu Espírito. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui comigo agora, dentro da minha casa. O Senhor está comigo agora, Pai, neste lugar. A tua presença enche a minha vida neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Caleb. Que gostoso, que delícia poder adorar e glorificar o nosso Deus. Mas eu quero partilhar com vocês agora. Pegue a tua Bíblia. Quero que você abra comigo, por gentileza, lá no livro de Reis.
Reis. Então, ache lá, 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Vamos fazer uma leitura. Exaltado seja o Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Capítulo 17, versículo 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Você que achou, acompanha aí na tua Bíblia. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traga-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, mas vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara por ministério do profeta. Amém? Então, vamos pedir a Deus que traga revelação e entendimento a cada um de nós, que nós possamos compreender essa palavra e que ela seja uma resposta para a tua vida. Amém? Fecha teus olhos onde você estiver, se você puder, lógico, e vamos estar fazendo essa oração. Senhor querido, obrigada por esse momento, por esse tempo na tua casa, na tua presença. Te louvamos, Senhor, por estarmos, Senhor amado, reunidos, Senhor, numa mesma fé, crendo num único Deus verdadeiro e santo, que é o Senhor, para tratar, Senhor amado, para ouvir, Senhor, para receber, Senhor, da tua palavra, para que sejamos trabalhados e tratados por essa palavra. Fala conosco, Senhor. Se há algum impedimento, Senhor, em nossas vidas, que esse impedimento seja vencido agora e que o Senhor venha com total liberdade falar ao coração deste teu filho e desta tua filha. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então para a palavra de Deus, nesse tempo que temos ainda. Eu gostaria de estar dividindo com vocês algo que Deus trouxe ao meu coração. Queridos, veja só. Eu coloquei um tema aqui para a nossa mensagem: o socorro vem do Senhor, ouça a sua voz. Amém? Então, o socorro vem do Senhor, ouça a sua voz. Esse foi o tema que eu coloquei na palavra para facilitar o entendimento. Veja, uma atitude de obediência que nós vemos aqui, no caso dessa mulher que nós vamos trabalhar nesse texto, a atitude de obediência fez com que aquela viúva e o seu filho não morressem de fome. Então, é a primeira coisa que eu quero deixar para vocês aqui, já para vocês irem colocando, né, naquilo que nós formos trabalhando dentro desse texto. Eu quero que você já comece pensando nisso, que você já entre nesse texto com esse pensamento.
a obediência, a coragem daquela mulher, a atitude de obedecer, né? Ela aceitou fazer, obedecer, como você leu, como eu li aqui. Essa atitude que ela teve, essa ação prática dela diante da palavra, trouxe um resultado extraordinário. Amém? Essa mulher, ela tinha muitas razões ali que ela poderia citar para Elias, né? Ela citou alguns, mas ela poderia ter citado muitos outros. Mas ela disse para Elias algumas coisas que nos levam a pensar, irmãos, que nos levam a pensar assim: e se fosse comigo? E se fosse a minha vida naquele momento, o meu filho, como eu teria reagido? Qual teria sido a minha atitude diante daquela situação? Amém? Então, vamos voltar aqui no texto. A palavra do Senhor diz que Deus havia dado ordem a uma mulher para que sustentasse Elias. Mas por que Elias precisava ser sustentado? Aí você teria que voltar aqui na história e entender que Elias havia dado uma palavra de que não haveria chuva por 3 anos, não cairia nem orvalho sobre a terra, haveria seca, né? E Elias, ele profetiza isso, e Deus faz com que a chuva não desça, o orvalho não desça, a terra seque, e Deus dá uma ordem então para Elias, para que ele fosse ficar à beira de um rio, aonde ele ficou ali acampado, bebia água do rio. Depois vocês podem ler a história toda, e só resumindo rapidamente para que você entenda. E ali Elias era sustentado por corvos que levavam para ele pão, carne e água. Ele bebia do rio enquanto o rio ainda estava ali com água. Tempos depois, esse rio secou e Deus disse para Elias: agora sai daqui e vá para a cidade de Sarepta, aonde eu já dei ordem a uma mulher para que te sustente. Versículo 9. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Olha que coisa interessante que Deus faz aqui. Deus estava protegendo Elias, mas Deus também tinha algo para fazer na vida dessa mulher. Deus queria trazer sustento para Elias, mas Deus também estava vendo a condição daquela mulher. Então veja que esse milagre que o Senhor fez abençoou Elias, que era o profeta, o servo do Senhor, que estava a serviço do Senhor, mas também alcançou a vida de uma pessoa desconhecida, de alguém que Deus usou no caminho de Elias para abençoar essa pessoa, né? Então, eu quero que você pare e pense. Quando Elias chegou na porta da cidade, diz o texto, a primeira pessoa que Elias viu, quem foi? Essa mulher. Ele chega já na entrada da cidade e ele observa essa mulher catando gravetinhos para fazer lá fogo, fazer um bolo com o restinho de farinha que ela tinha, com o restinho de azeite que ela tinha, e esperar a morte. O que eu consigo observar aqui naturalmente essa mulher não estava sabendo de nada, não. Essa mulher não sabia do que estava por vir. Não é? Não é essa a impressão que dá? Quando Elias chega e saúda aquela mulher, o que é que Elias diz para aquela mulher? Por favor, pega um jarro de água, um vaso de água e traz para eu beber. Essa mulher certamente tinha um pouquinho mais de água em casa, porque ela rapidamente vai na direção da sua casa para buscar água para Elias. E essa mulher também me faz entender que ela sabia com quem ela estava falando. Talvez ela não soubesse que ele fosse um profeta, mas ela o reconheceu como um judeu, como um hebreu, como alguém que servia o Deus único, o Deus de Israel.
Então ela o reconheceu como um judeu. E aí, amados, olha que coisa mais interessante. Quando Elias, ele pede para ela buscar água, ela rapidamente vai. Ela se desloca rapidinho para ir buscar água. Mas Elias chama ela outra vez e diz o quê? Mulher, traga também um bolo, um pedaço de pão nas tuas mãos para que eu também coma. Aí a coisa mudou. A história mudou aqui. Ela já parou. Porque ali já tinha um pedido maior. Algo que exigiria dela um sacrifício muito grande. Logicamente ela se negou. Veja que diz ali a palavra. E levantando-se ela, perdão, irmãos, vamos achar o versículo certo para nós ler aqui. É o 10 mesmo, só que eu vou ler ele inteiro. Diz assim, ó: Então ele se levantou e se foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, como já havia dito, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço, num vaso um pouco de água, que beba. E indo ela a buscar, veja que rapidamente ela foi buscar, indo ela buscar, ele a chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. A mulher parou. Ela estava indo, mas ela parou e disse assim. Porém, ela lhe disse, versículo 12, vive o Senhor teu Deus. Olha como ela reconhece que aquele homem era alguém do povo de Deus. Era alguém que pertencia ao povo de Israel. Era alguém que temia o Deus único. E ela o reconhece. E ela diz assim, vive o Senhor teu Deus. Que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela. O que ela estava dizendo? Senhor, eu tenho água, eu não tenho pão, eu não tenho bolo. Eu tenho na minha casa um punhadinho de farinha e um pouco de azeite, que já está reservado para mim e para o meu filho. E eu vou fazer com esses gravetos aqui o bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois nós vamos esperar a morte. Era isso que essa mulher estava respondendo para aquele homem que bateu na sua porta naquele dia. Mas vamos continuar. Ela diz, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ponto. É isso. É o que eu espero da minha vida. É o que vai acontecer comigo. É isso. É o que vai acontecer com o meu filho. É comer a última refeição e morrer. Por quê? Porque não tem mais nada. Não temos mais esperança. Imagina que aqueles dias, irmãos, eram dias de grande fome na terra. Era dia de grande sofrimento. Muitos e muitos dias, muitos e muitos anos sem chuva. A terra estava seca, não havia produção. Então, aquele povo estava vivendo miseravelmente. E aí, então, olha que coisa interessante, irmãos. Quando eu disse para vocês, o socorro vem do Senhor e ouça a sua voz. Elias, versículo 13, diz assim, não temas, não temas. Elias ouviu o que ela disse. E Elias diz para ela, não temas, faça conforme a tua palavra. Porém, faça primeiro para mim. Elias diz para aquela mulher, não, tudo bem. Você só tem um punhado de farinha?
tudo bem, não tem problema. Faça como você disse, mas primeiro faça para mim. Não dá um choque? A primeira impressão? Mas vamos continuar. Porém, faça primeiro para mim um bolo pequeno. Traga para fora, traga, amor, para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Vai, faça como você disse, mas traga primeiro para mim. Só depois você fará para você e para o teu filho. Vamos voltar um pouquinho. Aquela mulher estava esperando o que, irmãos? A morte. Ela tinha sua última refeição. Deus disse para Elias ainda lá no deserto, onde o rio já havia secado porque não havia mais água. Então, eles estavam num tempo já avançado da seca. Para que o rio já houvesse secado totalmente, a fome já estava estabelecida na terra. As pessoas estavam vivendo miseravelmente. Não havia mais onde comprar as coisas, porque não havia comida mais para comprar. Imagina a situação que se encontrava aquela senhora que Deus disse para Elias lá no deserto, lá onde ele estava, o rio secou, dizendo para Elias, Elias, eu já dei ordem. Ou seja, sabe, eu fico pensando assim, amados, que Deus já tinha lançado a palavra da bênção. Que Deus já havia lançado a palavra da provisão na vida daquela mulher. Que Deus já estava entregando para ela a chave da provisão. Mas que a última parte caberia a ela. Eu acho isso muito importante. Por favor, procurem entrar, perceber esse raciocínio. Elias estava lá no rio seco, e Deus diz, vai Elias para Sarepta, porque eu já ordenei a uma mulher que te sustente. Quando Elias chega na mulher que iria sustentar ele, a mulher estava esperando a morte. A mulher estava em desespero, porque qual é a mãe que consegue olhar para o seu filho, para a sua criança, e saber que vai morrer de fome? Porque a última refeição vai ser servida. Então, qual era o estado emocional daquela mulher? Você consegue pensar comigo? Qual era a condição psicológica que ela se encontrava naquele momento? Ela devia de estar muito abatida, muito triste, muito chateada com a situação. Ela devia estar assim realmente muito angustiada, muito afligida. E de repente chega um homem na casa dela e diz, me traz água. Aí não basta água, agora me traz o pão. Puxa, o que significa isso? O que significa isso? Por que isso está acontecendo agora comigo? Mas olha que interessante. Deus, quando Ele faz algo por você, quando Deus faz algo por mim, Ele não nos deixa confusos e nem atrapalhados. Quando Deus nos envia socorro, Ele realmente envia socorro e deixa as coisas claras para que não haja nenhuma dúvida. Veja que Elias chegou ali, pediu a água, em seguida pediu o pão, e em seguida falou para a mulher, faça dessa maneira que você falou, mas traga primeiro para mim. Por quê? Por quê? Porque tem uma razão. Porque Deus quer abençoar você. Mas o que é que Deus está falando que vai me abençoar? Versículo 14, veja aí. Pega a tua Bíblia. O que que diz? Por quê? Porque assim diz o Senhor Deus. Ó Elias falando. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem ele servia. Assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará. Opa!
Peraí, agora eu estou começando a entender. Por que ele falou traga primeiro para mim? Porque aquele que fala tem que ser o primeiro que crê. Amém? Então, se Elias estava dizendo assim, faça e traga para mim, ele sabia que aquilo que Deus estava falando ia acontecer, e ia ter de sobra para ela fazer muitos e muitos e muitos dias para ela, para o filho dela, e Elias também seria sustentado por essa mesma família. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der o quê? Chuva sobre a terra. Até o dia que a chuva descer sobre a terra, você terá farinha na tua panela e azeite na tua botija. Elias disse para ela assim, traga primeiro para mim, e aí a farinha da panela não se acabará. Elias disse pelas palavras dele? Não. Elias estava seguindo a ordem de Deus. Elias estava entregando para aquela mulher uma chave que vinha do céu, não dele. E a chave era a atitude da mulher. Se ela se negasse a fazer aquilo que Elias estava instruindo, ensinando, profetizando para ela, dando a orientação divina para ela, e ela ainda assim duvidasse e dissesse, não, você é um louco, vai embora daqui. Você está querendo pegar a minha última refeição e nos matar mais rapidamente? Se ela tivesse agido dessa forma, ela teria pegado a chave que estava sendo entregue para ela e jogado fora. Mas não. Versículo 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E fez ela conforme a palavra de Elias. Por que ela fez, amados? Porque Elias declarou a palavra de Deus. E ela aceitou a palavra de Deus. E ela usou essa palavra de Deus como uma chave. A chave da provisão. Que veio através da sua obediência prática. Para aquele momento. No direcionamento que Deus estava dando naquele momento para a vida dela, através do profeta que foi bater na porta da casa dela. E o Senhor então, que conduziu Elias até aquela casa, que sabia da condição do estado daquela viúva e daquele menino. Sabendo que aquela mulher estava perecendo, estava prestes a morrer junto do seu filho. Elias precisava de um lugar onde ele pudesse ficar e pudesse se alimentar. Deus então promove maravilhas extraordinárias naquela casa, na vida daquela mulher, que tanto ela, seu filho e Elias estariam abastecidos, abençoados, cuidados e protegidos. Mas para aquela mulher receber a bênção, ela precisava aceitar a palavra que vinha de Deus para ela. Eu fico pensando, meus amados, que muitas vezes nós perdemos muitas coisas, muitas bênçãos maravilhosas de Deus, porque nós duvidamos, porque nós murmuramos contra aquilo que Deus requer de nós. Tem coisas que Deus tem requerido de nós, está escrito na palavra, mas nós fazemos vistas grossas, nós fazemos de conta que não é conosco, e assim nós vamos perdendo as bênçãos, nós vamos perdendo de conquistar, de ter vitória, de ter experiências com Deus. Por quê? Porque nós vamos fazendo de conta que aquilo não é comigo, não é conosco isso não é para nós. Isso não é para o nosso tempo, isso é coisa do passado. E o Senhor tem cobrado muitas vezes de nós que nós faça, que nós obedeça. Mas não, nós nos desviamos, nós fazemos de conta que não é conosco, e assim nós vamos perdendo. Deus quer trazer a chave da vitória, que vem através da minha obediência ao que está escrito na palavra. O Senhor quer entregar para mim a chave que abre aquela porta, mas eu me desvio do que Ele tem nos dado como orientação,
e aí eu acabo perdendo, a porta continua trancada, o caminho continua ruim, complicado, difícil. Por quê? Porque eu não tenho dado ouvidos à voz do Senhor, à orientação da sua palavra. Elias recebeu a orientação. Elias, o rio secou, agora vai para Sarepta. E se Elias lá tivesse dito, Senhor, Sarepta? Por que logo lá? O Senhor não pode me mandar para um outro lugar? Não, Elias não discutiu. Ele simplesmente se levantou e foi. Sabe, irmãos, se nós começarmos a discutir com Deus, por que, Senhor, que tem que ser do jeito que está aqui? Por que tem que ser conforme está aqui? Por que, Senhor, que tem isso aqui? Por que eu tenho que obedecer? E nós começarmos a discutir com Deus e reclamar com Deus, queridos, que bem isso nos fará. A palavra de Deus está aqui para nos trazer orientação. Elias se levantou e foi, obedeceu, simplesmente foi, porque ele conhecia o seu Deus. Amados, nós precisamos caminhar e caminhar com Deus, e caminhar todo dia com Deus e conhecer o nosso Deus, e assim facilmente reconheceremos a sua voz e seguiremos a direção que Ele nos dá. Amém? Então essa mulher também, quando o profeta chega, fala com ela, pede para ela e já lhe dá na sequência. Ele não fica enrolando ela não, porque Deus não é assim. Deus é direto, Deus não confunde, Deus não traz confusão, Deus é Deus claro. Deus trouxe toda a orientação no momento para aquela mulher. Se você fizer assim, assim eu farei contigo. E aquela mulher recebe aquela palavra. Poxa, ela estava prestes a morrer, estava prestes a perder seu filho, a passar por um grande sofrimento, porque a dor da fome é terrível. Aquela mulher ia ver seu filho ali gritando, chorando de fome. Mas o profeta chega na hora certa. O Senhor chega na hora certa com o seu socorro. O Senhor oferece a chave da vitória. O Senhor disse, procederes assim eu serei contigo. Queridos, Deus tem vitória para nós, mas nós precisamos aprender a seguir as orientações divinas. Deus tem orientação para mim, Deus tem orientação para você, seja na área que for, seja no casamento, seja na educação do filho, seja na questão profissional, seja no que for, meu querido e minha querida. Tu és um filho de Deus e uma filha de Deus, e você tem um Deus que fala, e Ele fala e ajuda você a tomar uma direção. Ele te dá força e sabedoria, Ele te capacita a tomar uma direção, mas a decisão sempre será sua. A decisão Ele sempre deixa que nós tomemos. A mulher tomou a decisão, e ela foi, e ela fez conforme a palavra do profeta. Ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, por muitos dias. E diz mais, da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara através do ministério do profeta Elias. O Senhor honrou o seu profeta, ele seguiu a orientação e Deus o honrou. Chegou lá, o Senhor mesmo prometeu e cumpriu a sua palavra, abençoou aquela mulher e toda a sua casa. É isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Ele quer ser o socorro bem presente na hora da angústia, como diz o salmista. O socorro bem presente na hora da minha angústia. Mas é necessário, amado e amada, que nós sigamos a orientação. Sigamos o conselho. Olha só quanto conselho maravilhoso que tem para mim e para você aqui, ó. A orientação da palavra. Siga essa orientação. Siga e você verá que maravilhas, que milagres maravilhosos vão acontecer. Olha o que o Senhor disse para Josué no capítulo 1, versículo 8. Era um tempo difícil para Josué. Ele tinha um grande povo para tomar posse da terra prometida.
Moisés havia morrido. O povo não era fácil, era um povo difícil. Josué precisava ser orientado. Josué precisava ser instruído. Josué precisava de socorro e de ajuda. Então olha o conselho de Deus para ele. E esse conselho é para mim. Esse conselho é para você. Não se aparte, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. A palavra, irmãos. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Olha só, para fazer conforme eu tenho que conhecer. Para seguir a instrução eu tenho que conhecer a instrução. E o Senhor está dizendo, eu quero te abençoar, eu quero te dar direção, eu quero te dar vitória, mas você tem que seguir as instruções. Então, olha, ele diz isso para Josué, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirás. Olha só. Que palavra é essa, amados? Eu preciso conhecer a instrução, o ensino. E seguir a instrução. É melhor obedecer do que sacrificar. Mas como é que eu vou obedecer se eu não conhecer a lei, a instrução, o ensino? Samuel não disse isso para Saul? Quando Saul estava lá fazendo tudo errado, fazendo tudo do seu jeito, né? Quebrando as regras, quebrando a lei. Está tudo errado. E Samuel diz, olha, melhor é obedecer do que sacrificar. Vamos obedecer e a vitória virá. Vamos obedecer, vamos seguir a instrução de Deus, vamos ouvir a instrução do Senhor, vamos receber do Senhor o direcionamento. A palavra do Senhor é a nossa orientação e vamos seguir em frente e Deus nos dará a vitória. O socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. O Senhor não desampara os seus filhos. Nós somos bem-aventurados, amém? A palavra do Senhor diz para encerrar nos Salmos de número 1, versículo 1 e 2, assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é um bem-aventurado, esse que não faz essas coisas, que não anda pelo conselho dos ímpios, que não fica buscando orientações tolas, mas, que diz no versículo 2, mas antes essa pessoa tem o prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, tem prazer na lei do Senhor, e nessa palavra medita, de dia e de noite, ou seja, constantemente, é algo constante. Eu estou constantemente estudando, lendo, buscando, querendo saber sobre a palavra de Deus. Medita nessa palavra e você será bem-aventurado. Siga as instruções e as orientações do Senhor para a tua vida e você verá a tua casa sendo abençoada, teus filhos sendo abençoados, teu casamento sendo abençoado, tua vida profissional sendo abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde. Vamos orar. Senhor querido, eu quero orar por essas pessoas que têm participado desses cultos online conosco, que a tua paz inunde esse coração, e se há alguma situação, Senhor, de aperto, essa pessoa está precisando de um milagre, essa pessoa está precisando de uma orientação, de sabedoria de Deus. Eu oro por ele e por ela agora. E eu clamo ao Senhor dos céus para que abençoe em nome de Jesus essa vida. Trazendo, Senhor, o socorro que ela precisa, ele precisa. Derrama sobre essa vida, Senhor, a tua bênção. Traz a orientação, traz a sabedoria. Dá o discernimento, Senhor amado. Abre a visão, Senhor. Abre a audição espiritual dessas pessoas. Que elas aprendam a te ouvir.
e que elas aprendam a pôr em prática aquilo que ouvem de Ti. Que o Senhor as abençoe em todas as áreas, na área familiar, na área do casamento, na área, Senhor amado, com os filhos, na área, Senhor, profissional, Senhor querido, em todas as áreas dessa vida, Senhor. Pessoas que estão enfermas, doentes, sendo saradas, sendo curadas, pessoas que estão desempregadas, recebendo a bênção do emprego, Senhor, operando um grande milagre, Senhor, nessa casa, aonde, Senhor, essa família está precisando, Senhor, de resposta, que o Senhor esteja trazendo a resposta que eles precisam. Abre, Senhor, a janela dos céus e derrama das Tuas bênçãos sobre essas vidas, Pai. E assim eu declaro a vitória dessa vida, dessa família, dessa casa, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, um grande abraço a todos vocês. Estamos com a nossa igreja aberta aqui na Rua Uruguai, número 22, no Monte Santo, em Almirante Tamandaré. Nós temos os cultos aqui nas quintas-feiras, às 20 horas, e temos os cultos aqui nos domingos, às 19 horas. Contamos com sua presença, você que puder estar conosco. Lembrando que nós estamos nesse momento de pandemia, com algumas restrições. Pedimos a você que queira estar conosco aqui, que venha com sua máscara, né? Aqui nós temos álcool em gel, nós temos todo o preparo do ambiente para receber vocês. Lembrando que neste momento, obedecendo aí as regras que nos foi colocada, pessoas acima de 60 anos podem permanecer em casa assistindo os cultos online, adorando a Deus. Dessa forma, irmãos, crendo que logo, logo estaremos juntos outra vez. E crianças também, abaixo de 12 anos também, permaneçam em casa até que tudo isso passe em nome de Jesus e estaremos reunidos todos juntos outra vez. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal, em nome de Jesus.